Você também tem a sensação de que às vezes a internet faz a gente duvidar da realidade? Porque tem uma pergunta aqui, sabe, na minha cabeça que tá rondando há dias como se fosse um fantasma silencioso, que é o que é real? No que eu posso acreditar? No que eu não posso acreditar? Hoje a gente vive, sabe, uma época muito estranha. A gente tem acesso a tudo na palma das mãos, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à vida das outras pessoas, tanto das que a gente conhece, tanto das que a gente não conhece também. A gente sabe sobre tudo dessas pessoas, até os pensamentos mais íntimos. Mas, ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse desconectado da experiência real e humana. E eu acredito que isso tem muito a ver com a gente consumir errado. A gente consome muita informação de maneira errada, a gente consome muitos fragmentos, e os fragmentos eles não condizem com a vida real. E a gente consome fragmentos de diversos universos. Então, pensa que no nosso cérebro são como várias pecinhas soltas que não têm um destino, não têm uma utilidade e a nossa cabeça fica sobrecarregada, muitas vezes com informações que a gente não precisava. E aí a gente fica esgotado mentalmente, né? Então hoje eu pensei em trazer esse tema para a gente conversar sobre isso e como a gente pode driblar também, porque fugir do celular eu acredito que não é uma opção. Muita gente trabalha com celular, trabalha com redes sociais, eu também. Mas a gente precisa encontrar formas melhores de consumir e de reaproveitar isso que a gente consome e mudar o foco do nosso consumo para a criação, até nos momentos que a gente está consumindo para entretenimento. Então, sejam muito bem-vindos, meu nome é Kétia e aqui é o Diário Quântico, é onde eu documento e crio a minha própria realidade e você também está convidado a fazer o mesmo com a sua. Tá legal? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o nosso cérebro não foi feito para consumir em tamanha escala. Talvez no futuro a gente acabe se adaptando, porque isso faz parte do ser, né? A gente se adapta. A gente precisa observar que inúmeras gerações atrás de nós não estavam acostumados a receber tanta informação por segundo, por minuto. A gente for parar para pensar, os nossos avós, as outras gerações, muitas vezes eles iam consumir uma informação diferente, levava semanas, levava meses, era no jornal. E aí às vezes a gente tem essa sensação de que a gente está evoluindo, mas evoluindo em que sentido? Se os efeitos dessa geração é angústia, ansiedade, esgotamento, depressão, será que realmente estamos evoluindo? Será que não é hora da gente realmente refrear um pouco os nossos impulsos, a nossa forma de consumir informação e começar a filtrar aquilo que a gente consome? Começar a filtrar aquilo que a gente deixa entrar através das nossas lentes, do nosso olhar, do nosso ouvir? Porque antes o nosso cérebro estava realmente acostumado a processar informações relevantes para a vida, sabe? Para criar, para trabalhar. Mas hoje nós recebemos inúmeras informações, até de vidas que a gente nem conhece. Então, são como várias pecinhas que o nosso cérebro ele não consegue encaixar. E por isso a gente se vê tão esgotado, porque tudo que a gente faz demanda energia mental, espiritual, física, mesmo que a gente não perceba. Mesmo esse simples gesto de ficar no celular por uma hora vendo vídeos engraçados. É como se o tempo ele corresse assim pelas nossas mãos e nas redes sociais a gente vê uma disputa por atenção gigantesca, sabe? Nós precisamos, né, na verdade, disputar muitas vezes essa atenção para a gente ter um reconhecimento no trabalho. Isso é totalmente normal. Mas o que nós devemos realmente dedicar a nossa atenção quando a gente estiver no momento de consumir é realmente nos perguntar, né? O que isso agrega na minha vida e o que não agrega? E se não agrega, por que eu continuo vendo isso repetidamente? Porque sem que a gente perceba, a nossa percepção da realidade vai sendo moldada por essas pecinhas soltas que nos acompanham, que a gente acaba pagando um preço muito caro. Quando foi a última vez que você se perguntou o que eu realmente quero? O que eu realmente sinto? O que eu realmente penso a respeito de tal assunto? Porque hoje em dia, sempre que a gente tem uma dúvida, a gente corre para o chat GPT. Sempre que a gente precisa processar alguma emoção, a gente corre para a inteligência artificial, a gente vai para o Google, a gente fica atrás de algum diagnóstico, de alguma resposta. É como se a gente fosse incapaz de pensar por nós mesmos.
E o quanto que isso pode ser arriscado a longo prazo? Você já pensou nisso? Uma coisa é certa, a gente não consegue atravessar esse mundo sem ser influenciado por ele. O desafio é que a gente desenvolva autoconsciência o suficiente para a gente conseguir filtrar e perceber o quanto realmente da nossa vida é uma escolha nossa e o quanto nós estamos reproduzindo apenas expectativas alheias. Eu sempre penso nisso, sabe? Quando vejo promessas exageradas, promessas rápidas, promessas que são baseadas muitas vezes no próprio estilo de vida daquela pessoa. Mas a gente esquece que não existe um caminho exato e concreto para se alcançar um determinado objetivo. Porque a vida real, ela é confusa, ela é contraditória. Ela não é certeira como a gente pensa que é. Às vezes você faz algo certo e mesmo assim tudo dá errado. Às vezes você comete um erro e alguma coisa dá certo. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para avançar dois. Então o que eu percebo, né, quando eu comecei realmente a viver os meus processos, a seguir a minha própria intuição em vez de tentar seguir outros passo a passos, eu comecei a perceber que faz muito mais sentido assim. Eu comecei a perceber que o amadurecimento ele é muito mais concreto dessa forma. E é claro que a gente precisa de muita coragem também para a gente seguir o nosso próprio caminho, porque a gente se torna responsável por ele. E então, nos últimos meses, isso começou a me incomodar muito porque eu comecei a duvidar de tudo que eu via. Eu não conseguia mais confiar nem na minha própria intuição às vezes, porque eu sabia que a minha própria intuição também estava moldada por aquilo que eu estava consumindo. E não que há algo de errado em consumir, porque tem muitas coisas que a gente consome que é produtiva, que é legal, né? Muito do que eu me tornei hoje foi graças a conteúdo de outras pessoas que eu vi no YouTube, no Instagram, no TikTok. Mas o que mudou foi eu tentar parar de buscar respostas nessas pessoas que estavam ensinando ali e começar a absorver e a aplicar na minha vida e tentar realmente buscar as minhas próprias respostas. Eu comecei a me sentir muito incomodada e sentir essa falta de humanidade na minha própria vida. Eu não queria ser mais um número, eu não queria ser mais uma métrica. E eu comecei a perceber que eu não tenho todas as respostas para as perguntas que eu ando fazendo. Eu não sei se eu vou conseguir publicar o meu livro, eu não sei se eu vou ser milionária, eu não sei se eu vou conseguir comprar casa, carro, essas coisas, eu não sei de nada disso. A única coisa que eu consegui focar no momento é viver o meu processo e tentar achar as respostas por mim mesma, sabe? E aí nasceu-se esse espaço para eu poder compartilhar e documentar, porque eu espero que vocês façam o mesmo também. Porque é dessa forma que eu estou conseguindo encontrar algum tipo de resultado e algum tipo de paz, mesmo nessa ausência de respostas. Porque a gente acha que veio a informação, veio a internet, e então simplesmente a gente vai conseguir solucionar toda a nossa vida num estalar de dedos, num piscar de olhos. Porque realmente dá essa sensação, tudo é tão rápido, existe tecnologia para tudo, por que não existiria tecnologia para resolver a nossa vida da noite para o dia, não é verdade? Mas aí a gente precisa cair para a realidade e se lembrar de que nas redes sociais o que a gente consome são fragmentos, são recortes da vida das outras pessoas e isso não quer dizer que esses recortes são falsos, mas a gente não está acompanhando a vida de ninguém 24 horas assim para saber o que essas pessoas estão lidando, para saber o tipo de resposta também que elas estão encontrando, porque tem coisas que a gente precisa vivenciar sozinhos. E aí, quando esse movimento acontece, que eu espero também que você leve para a sua vida, você vai começar a perceber que existe uma diferença entre realmente trilhar o caminho, trilhar o processo e repetir conclusões tiradas por outras pessoas. Afinal, a vida está aí também, nesses processos inacabados, nessas perguntas sem respostas, nessas conversas que a gente tem no dia a dia, no cotidiano. A gente precisa resgatar isso de volta para o nosso dia a dia. Existe muita vida que está sendo perdida porque a gente está obcecado por objetivos que a gente nem sabe se a gente realmente quer. O que eu venho percebendo é que existe uma diferença enorme entre você aprender com o mundo, com o que está ao seu redor e terceirizar a sua percepção. Porque é isso que faz de você um ser humano único. É isso que faz você realmente encontrar o seu caminho para o seu sucesso, para o seu propósito.
E isso acontece quando a gente para de confundir inspiração com instrução. A gente vê muitas vezes alguém fazendo alguma coisa e a gente pensa, deu certo, eu vou fazer o mesmo. E isso nem sempre é eficaz, nem sempre é o certo. Cada pessoa tem uma trajetória diferente. E muitas vezes a gente acaba caindo no erro de pesquisar as respostas sem nem ter lido o enunciado ainda. Mas a experiência humana, ela não é como uma receita que você pode simplesmente reproduzir. O que deu certo para outra pessoa, o que libertou ela, muitas vezes pode te aprisionar. Por isso a gente precisa filtrar tudo o que a gente vê. E a gente precisa, sempre após terminar de ver um conteúdo, em qualquer rede social, a gente voltar o olhar para nós mesmos, voltar a atenção para a nossa própria vida e começar a nos perguntar: o que isso tem a ver comigo? No que isso pode me ajudar? Será que eu continuo realmente por esse caminho, por esse lado? Por mais que a gente queira buscar as respostas imediatas para tudo, vai existir algumas delas que a gente só vai enxergar na nossa própria vida. Você pode e deve usar a internet, né? Um dos melhores meios para você crescer, para você se expandir, para você ganhar dinheiro, para você trabalhar. Mas você deve sempre se lembrar que só você pode realmente viver a sua vida. Só você pode transformar uma informação em sabedoria. O problema muitas vezes é que a gente quer saber antes de tentar. A gente quer as garantias antes mesmo de agir. É como se a gente não quisesse mais sofrer a exposição do processo. Você pode assistir 100 vídeos sobre coragem. Você só vai ser realmente corajoso quando você se desafiar a fazer algo que te assusta. Então a gente precisa tratar menos a dúvida como um problema e mais como um convite. Porque sempre que a gente está com uma dúvida, com uma pergunta, ela revela alguma coisa sobre nós que a gente precisa descobrir. Só que muitas vezes a gente tenta fugir. Através dos vícios, do celular, a gente começa a terceirizar o nosso tempo, a nossa percepção, essa energia que deveríamos estar usando para criar soluções para a nossa vida, e a gente terceiriza como uma forma de fugir. E esse incômodo, muitas vezes, esse esgotamento, essa ansiedade, essa dúvida, esse medo do amanhã que a gente sente, ele não é totalmente negativo. Ele é um convite para a gente prestar atenção, para a gente realmente conseguir saber o que está acontecendo dentro de nós. É um convite para a gente ouvir a nossa consciência. Mas a gente está o tempo inteiro rodeado de ruídos, de informação. E essa informação acaba nos distraindo da nossa vida. Então, talvez nesse cenário, o ideal seria a gente se perguntar mais como voltar a prestar atenção na nossa vida, como voltar a ouvir a própria experiência, como voltar a sentir a nossa vida antes de tentar transformá-la em uma opinião. A realidade ainda está aqui, no agora, mas você precisa prestar atenção. A vida está bem aí diante de você, as respostas estão diante de você, no seu corpo, no seu tempo, nas suas relações, nas suas conversas, nos dias comuns, nas coisas que acontecem quando ninguém está assistindo. Existe chão para a gente pisar, mas a gente precisa sim fazer um esforço de até nos deixar nos entediar um pouco, para que essas respostas comecem a invadir, para que elas encontrem um espaço. Porque senão a gente vira uma esponja e a gente fica sobrecarregado. E eu acho que é isso que está acontecendo com a humanidade. E eu não sei se isso pode colapsar a qualquer momento, eu espero que não. E eu espero estar aqui para ajudar no que for preciso, porque às vezes o tédio, o vazio, ele assusta a gente, mas ele tem respostas que talvez a gente esteja desviando o nosso olhar. Então fica o convite para você voltar a prestar atenção um pouco mais na sua vida. E eu tenho certeza que a vida que você tanto ama está escondida nos detalhes que você ainda não está enxergando. Uma boa noite e até o próximo episódio.